Bom, hoje a gente está começando aqui um papo de teatro um pouco diferente. Eu consegui reunir aqui um pessoal que divide comigo uma paixão especial, que é pelo teatro para crianças, né? A gente se conhece há muito tempo, a gente já fez muita coisa juntos, já vimos muitas coisas uns dos outros. Então, eu vou pedir para vocês mesmos, cada um se apresentar, para não ficar dando spoiler aqui de cada um. Pode ser? Bom, eu tenho, acho que, mais de 30 anos de teatro, como atriz, como produtora, como dramaturga, enfim, eu já fiz muita coisa em teatro e, nesses últimos anos, eu tive uma dedicação assim que eu considero que foi muito importante para o teatro infantil, teatro jovem também, que foi um prêmio, o Prêmio São Paulo, e que teve uma duração bem bacana, acho que favoreceu o crescimento das produções infanto-juvenis, e, enfim, eu fico muito feliz de ter conseguido construir esse prêmio, acompanhei o crescimento, o nascimento de vários produtores, vários espetáculos, vários atores, enfim, é isso. Acho que eu estou feliz, por enquanto, pelo que eu construí. Eu espero ainda dar muita continuidade. É isso. Bacana. Para quem não sabe, o Prêmio São Paulo ele existiu durante muitos anos e ele foi mudando de nome, né? Porque quando começou era Prêmio Coca-Cola, depois passou a ser Pananco, né? Foi mudando o nome, Penza, tal, porque começou através da Coca-Cola, mas foi modificando as políticas, enfim, até teve que mudar para Prêmio São Paulo por uma questão de não podia ter o nome da empresa participando de um projeto que era com lei de incentivo, mas, no fundo, começou com uma iniciativa que a Luísa conseguiu o apoio da Coca-Cola muitos anos atrás, e esse prêmio existiu durante muitos anos e foi muito importante, incentivou muitas companhias, incentivou muitos teatros a se dedicar ao teatro infantil durante esses anos todos. Bom, o Dib, a gente se conheceu quando ele era editor do Caderno 2 no estado de São Paulo, e a gente teve uma coisa que era muito estranha, porque normalmente um editor de um caderno de cultura não dava muita importância para teatro infantil, era uma raridade. E nós tivemos no Dib um cara que subverteu isso aí, ele começou a dar um foco muito importante para o teatro infantil, e isso ajudou muita gente também a se lançar, a acontecer, e ele se tornou um pensador, né, do teatro infantil, né, Dib? É isso aí, boa noite, gente. Então é isso, eu sou jornalista de formação, trabalhei quase 20 anos no Estadão, os últimos anos como editor do Caderno 2. Justiça seja feita ao editor do Caderno 2 anterior a mim, o Evaldo Mocarzel, ele também me deu muito espaço para teatro infantil. Antes eu era subeditor, pressionava muito, queria muito escrever sobre teatro infantil, e ele me deu páginas e páginas. Então, antes de eu assumir como editor, eu já tinha todo esse respaldo do jornal para fazer isso. Então, foi uma época áurea do jornalismo, né? Do jornalismo cultural. A gente viveu isso. É uma pena que depois essa coisa foi degringolando de uma certa forma e os jornais foram perdendo espaço, foram perdendo papel, e hoje os cadernos de cultura não chegam perto do que já foram, né, nas épocas mais gordas do jornalismo e tal. E aí eu fui me encaminhando, como jornalista é metido e acha que entende de tudo, eu resolvi, e eu gostava muito de teatro desde sempre, eu fui entrando por essa área. Esse ano eu estou completando exatos 30 anos de crítica de teatro infantil publicadas na imprensa. Eu não comecei no Estadão, antes eu tinha passado pela Vejinha,
Então, o marco dos meus 30 anos foi a primeira resenha, até a gente chamava de resenha, nem de crítica, porque era uma coisa pequenininha, um destaque assim, na programação de teatro para crianças. Eu estou fazendo 30 anos. Fui júri desses prêmios todos, junto com a Luísa, durante muito tempo. A Luísa, de curadora deles, sempre me chamou para estar junto com ela. E é uma lástima que a gente não tenha mais esse prêmio há 2 anos, né? E é isso. Tem um site atualmente dedicado a isso. Quando eu saí da imprensa escrita, eu resolvi passar todo esse material que eu acumulei na vida para um site, né? Para esse meio digital, que é o caminho hoje em dia de tudo, né? E o site se chama Pecinha é a Vovozinha. Ele já está fazendo 4 anos, também já ganhou prêmios, 2 prêmios. Então, eu tento acompanhar toda a produção, principalmente em São Paulo, que é onde eu estou baseado, mas desde que eu saí da imprensa, eu fiquei mais livre também para viajar e consegui acompanhar alguns festivais fora do Brasil, fora de São Paulo, no Brasil, e descobri muito satisfatoriamente o quanto tem espalhado por esse país grupos e pessoas que fazem teatro infantil há anos, famílias que se dedicam a isso, criam festivais pelo país, é muito legal. Ixi, falei demais de mim. Próximo. Pecinha é a Vovozinha, que é o teu primeiro livro, né, que você Isso. tinha feito uma série de reportagens voltadas ao teatro infantil. Inclusive, eu participei de algumas dessas entrevistas que você fez, e aí uma hora você completou tudo isso daí num livro muito bacana. Acho que é um livro importante para qualquer pessoa que queira entender o que é o teatro infantil no Brasil. E aí você guardou esse nome para sempre, né? Pecinha é a Vovozinha. Exato, exato. Na verdade, o nome nasceu dessas reportagens. Uma das reportagens eu pus esse título, e aí eu puxei depois para a minha vida, né? Para a coluna que eu tive também durante anos no site da revista Crescer, chamava Pecinha Vovozinha. E essa reportagem ela surgiu numa época em que as produções estavam carentes demais de crítica, né? A Tatiana Belin, que estava se retirando, o Clóvis Garcia também, que eram os grandes nomes da época do jornalismo. E aí eu fui chegando e aí eu comecei a reparar que algumas coisas aconteciam em comum nas peças infantis, e criei uma lista de 10 pecados que eu via mais frequentes no teatro para crianças, e pus isso no jornal. Isso deu um ibope muito grande, né? Os diretores começaram a usar essa lista em ensaio para ler para os atores, e aí as pessoas pediram e eu aumentei e transformei no livro. Dei uma aumentada no texto, juntei com críticas, entrevistei você está lá também, isso. Então tem bastante material nesse livro. Depois disso ainda lancei mais um chamado Já Somos Grandes, que aí eu já observei com o tempo que as coisas foram melhorando, as produções foram, graças à existência desses prêmios, né, da existência de uma crítica mais sistematizada, as produções foram melhorando de qualidade, um nível foi sendo atingido, os grupos foram se repetindo, tendo mais chance de errar uma vez, acertar de novo, porque o principal de se fazer teatro é conseguir que esses grupos fiquem em cartaz um tempão, né, e consigam sobreviver. E a partir daí eu percebi, olha, já somos grandes, o teatro infantil já não dá mais para chamar de pecinha mesmo. Bacana. Rafael e Jota são produtores de teatro e também criaram esse Mirim, né, que é um festival bacana de teatro infantil, do qual o Dibi também participa. Conta um pouco para a gente. E aí, gente, deixa eu falar só, acho que antes, né, só introduzir um pouquinho, para não dizer que a gente já começou, vamos criar uma mostra de teatro para a infância. Eu comecei minha trajetória artística lá em 2004 e eu já comecei trabalhando com teatro infantil. Junto com a Anne Welter, a gente fundou a Cianós de Teatro. Então, aí são quase 16 anos de trajetória no teatro infantil. Até hoje eu faço parte da Cianós. Temos 6 espetáculos em repertório. E daí eu conheci o Jota na Cianós. Oi, gente. Boa noite, eu sou o Jota. Eu também comecei a fazer teatro desde 2004, mais ou menos. E desde sempre com teatro infantil, sempre trabalhando com teatro infantil.
E aí conheci a Cianós, onde eu desenvolvi trabalhos juntos, fiquei 7 anos lá. Agora eu não estou mais lá, saí ano passado para poder cuidar da produtora. E aí foi na Cianós que a gente se conheceu e fundou a Movicena Produções. E desde então a gente tem muito interesse em teatro infantil, continua pesquisando. A gente produz 2 grupos agora, né, de teatro infantil, que um é de dança, que é o Lagartixa na Janela, da Ucha Xavier, e o outro é a Ciamar, então, que inclusive ganhou o Prêmio São Paulo na última edição que teve. E aí, dentre toda essa conversa, essa discussão do nosso interesse, surgiu a Mirim, que é a Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas. Desde o começo, na verdade, eu sempre comentei com o Jota que eu sentia uma carência, principalmente em São Paulo, de festival para criança. Porque a gente conhece o DIB, a Luísa conhecem tantos festivais como a gente. Pelo Brasil, tem tantos festivais voltados para criança, e São Paulo não tinha nenhum. Que fizesse temporada, temporada, esse é o diferencial da Mirim pra gente. Quando a gente chamou o DIB para ser curador, a gente falou, DIB, a gente quer que os grupos venham para São Paulo, mas fiquem 1 mês fazendo o espetáculo. Porque normalmente os festivais que existem aqui em São Paulo, as pessoas vêm ou passam 15 dias e vão apresentando vários grupos. Às vezes acontece do grupo vir apresentar 1, 2 vezes. Acho que isso é um formato muito tradicional de festival, né? E a gente queria diversificar dessa forma, onde o público pudesse assistir. Eu gostei muito. Quando vai ter de novo? Semana que vem tem. Vou voltar, vou trazer tal pessoa. E criar essa rede mesmo, né? Desses grupos de fora de São Paulo estarem presentes também. E aí a gente convidou o DIB para ser curador da mostra. E aí ele que fez toda a curadoria para a gente da primeira edição. E esperamos que ela continue aí por muito tempo. O que nós todos temos em comum é uma paixão pelo teatro infantil. Quando eu comecei no teatro infantil, foi justamente uma coisa que eu vi, um leque, tinha muito pouca coisa de teatro infantil acontecendo, porque tinha já a estrutura de produção já proibia o teatro infantil de dar certo, porque todos os teatros tinham sempre um palco ocupado pela peça adulta, e o que sobrava na frente era o lugar para fazer infantil. Então, tinha ali limitação de luz, tinha limitação de cenário, tinha limitação de espaço. Então, o teatro infantil sofria muito com isso. Mas algumas iniciativas que aconteceram nesses anos 90, eu acho que foram importantes para colocar em outro lugar o teatro infantil, né? Então, eu, quando fundei o Folha, a gente já tinha uma perspectiva de dar para o espaço infantil o mesmo espaço que a gente dava para o teatro adulto. O palco inteiro, com a luz, todo o material de luz disponível. Tal. E quando comecei isso, as pessoas falavam, mas como assim, você é louco? Quer dizer que se a Marília Pêra vier para o teu teatro e quiser colocar um cenário fixo, não vai poder porque tem teatro infantil? Eu falei, porque a gente está num bairro de Higienópolis, que temos uma formação de público a fazer, crianças que vão ser os futuros consumidores de teatro, que a gente precisa dar um teatro de qualidade para eles e tal. Então, eu apostei nisso naquela época, e aí, junto comigo, outras pessoas também tomaram essa atitude. Então, o DIB lá no front da imprensa deu um foco importante para o teatro infantil. O prêmio da Luísa também deu um foco importante para o teatro. Não era só o prêmio, tinha várias ações que aconteciam, né, Luísa, com festivais também, com mostras também. Eu acho que sempre cito uma iniciativa do Teatro Alfa também, que deu um espaço grande para o teatro infantil, até continua dando, assim que voltarmos à pandemia, acredito que eles vão estar focados de novo no teatro infantil. Existiu durante muitos anos o teatro imprensa, muito focado também num espaço para teatro infantil, para escolas, muito específico. Né? Existiu tudo isso, mas eu acho que mudou. Né? Eu acho que a partir daquela época começou a ter companhias de teatro que eram só focadas em teatro infantil. Né, Dib? Eu acho que muita gente começou a fazer o teatro assim, que antes não tinha. As pessoas eram atores de teatro infantil enquanto não conseguiam fazer teatro adulto. Né? Era um teatro menor. E isso mudou. Hoje nós temos grandes artistas de teatro infantil. Né? Sei lá, a Carla Candiotto é uma especialista em teatro infantil, faz coisas lindas em teatro infantil. Várias companhias também, a gente podia citar aqui, que fazem isso. Então, é importante o espaço que existe. Né?
Eu acho, Isser, que é uma coisa muito importante isso que você falou, que inclusive te parabenizar pelo apoio que você sempre deu, sabe? Durante da Cianose eu participei de pelo menos 5 edições do Festival de Férias, e eu acho que ele tem uma abrangência de público incrível, né? Ele atrai pessoas da cidade inteira para assistir, e a programação mesmo do Teatro Folha, ela tem um carinho muito especial pelo teatro infantil. Eu acho que existe ainda um preconceito pelo teatro infantil, de lugares onde existe exatamente isso que você disse, de ter a luz reduzida. Eu já passei por situação, isso há, sei lá, 10 anos atrás, de ter que apresentar no proscênio de um teatro, porque o cenário do espetáculo adulto era gigantesco, eles não queriam desmontar, então o teatro infantil se adapta. E é uma coisa que muita gente pensa ainda, né? O infantil se adapta. É uma coisa que eu acho que o Dibs também já passou por muito isso, né? De ficar sabendo de histórias. Que é isso, o infantil tem que se adaptar, o infantil é a segunda opção. Enfim, trabalhar com teatro infantil não é fácil. Exato. É importantíssimo essa continuidade, né, gente? Isso que vocês estão falando. É isso que fortalece os grupos. É importantíssimo ter esses espaços todos voltados para isso, com curadores e com administradores do teatro que tem essa consciência de que é preciso ter uma curadoria, mesmo pensar a programação de teatro infantil e não simplesmente ocupar os horários com o primeiro que aparecer lá com a sua peça. Então, nesse sentido, é muito importante mesmo o que o Isser faz, o Festival de Férias. Uma peça por dia durante as férias, né? As crianças estão em casa em São Paulo, elas têm uma peça por dia para ir durante uma semana inteira. Então, é isso que fortaleceu, realmente mudou o quadro, né? A existência de um prêmio, de reconhecimento, as pessoas precisam desse reconhecimento, é importante, não é questão de ego, é uma questão de saber onde está acertando, onde está errando, se tem o apoio do público, de a gente pensando junto. É muito importante ter pessoas de fora pensando sobre o seu espetáculo. Então, isso tudo foi fazendo realmente o quadro mudar, avançar, e São Paulo virar modelo também para outros lugares, outros estados, outras cidades pensarem. Quando eu iniciei o projeto, foi no começo dos anos 90, eram assim pouquíssimos grupos, pouquíssimos. Agora, os que realmente tinham uma produção mais robusta, bem mais profissional, ainda era o Ilo, que veio do Rio de Janeiro, e o Vladimir Capella, né? Agora, os outros grupos, eles eram bem precários e também uns grupos mais interessantes, eles não conseguiam manter o espetáculo em cartaz por muito tempo. Então, só o Ilo, o Vladimir, que era mais conhecida, que mantinha. Eu realmente considero que o projeto, a questão do prêmio, ajudou muito o fortalecimento, porque teve o reconhecimento, teve a premiação, inclusive era uma premiação em dinheiro, isso fortalecia o próprio grupo. Se a produção ganhasse o melhor espetáculo, 2 ou 3 categorias, o ator ou o diretor também fosse premiado, este valor já era o início para uma nova produção. Então, e não é a questão de ego, como o Dib falou, é um reconhecimento. É você saber que você está no seu caminho certo, você está sendo visto, você tem uma crítica. E isso é importante. Gente, eu queria super agradecer a presença de vocês aqui. Foi um papo delicioso, de gente que gosta da mesma coisa, que tem uma paixão dentro do coração, que vibra pela mesma coisa, todos nós. Esperamos que a gente possa ter muitos momentos de curtição, que a gente possa voltar a mostrar e a fazer o público bater palmas e rir, e se emocionar com o nosso trabalho, que cada um possa fazer o seu melhor de novo. Beijo. Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo. Obrigado.